Nzayai yena kese kingi ngebo wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Nzayai yena kese kingi ngeyebu wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Nzayakala yambote buya vangama kasimichima abantu myao myabivisinza engwa lumbukina Nzayakala yambote buya vangama kasimichima mabatu myao myabungelenza engwa lumbukina Nzayai yena kiese kingi ngeyebu wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Nzayai yena kiese kingi ngeyebu wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Byabyo byena vanzayai nkundi bivyo kanganasyu onasyu Byabyo byena vantoto nkundi bivyo kanganasyu nasyu Kimvwa makena vanzayai nkundi kivyo kanganasyu nasyu Nzayakala yambote buya semwa kasimichima myabantu myao myabungelenza engwa lumbukina Nzayakala yambote buya semwa kasimichima myabantu myao myabungelenza engwa lumbukina Nzayai yena kiese kingi ngeyebu wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Nzayai yena kiese kingi ngeyebu wetilanda kananza kyadi lumbukina zayala kudidisa Sinyenzi zena vantoto nkundi zivyo kanganasyu onasyu Kimvwa makena vanzayai nkundi kivyo kanganasyu nasyu Dia 29 do ano passado, do mês findo, isto é dezembro do ano passado, dia 29, nós depois de um culto de meditação, recebemos esse louvor, sem saber que eu seria escalada para um sermão
no dia 5 do ano seguinte. E com um texto já indicado neste sermão, Romanos 12, 1 a 2. E nós vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que eu recebi a escala, eu disse: muito obrigado, Senhor, porque já avançaste essa meditação no louvor. Nzayakala yambote buyavanga ma kansi mitima mia bantu mia bungelinza. Nzayakala yambote buyasemwa kansi mavanga mabantu mavondelenza. Engua lumbukina. Kwangeye wete nama kananza, wete landa kananza, nza yala kudidisa, nza yala kusukika. Aqui Paulo está nos aconselhando, suplicando para que nós venhamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo ao nosso Deus. De tantos conselhos existentes aqui, nós projetamos ou trouxemos 3 conselhos do chamado de Deus para conosco. O primeiro conselho, no chamado de Deus, nessa chamada de atenção, nesses conselhos que Ele está nos dando, é que cada um de nós deveria se apresentar o seu corpo. Somos chamados a nos apresentarmos a Deus. Paulo, depois de falar de capítulo 1 a 11, dar o seu ensino nessa carta aos Romanos, de 12 até 16, no versículo 27, já está a demonstrar como praticar o ensino da doutrina que ele deu, pois que Deus é justiça. Deus é amor, Ele é a justiça. E nós, se queremos beneficiar, usufruir o que é de Deus, primeiro chamado, devemos nos apresentar a Ele. Se apresentar a Ele, segundo a abordagem que eu pude fazer neste dia 5, dissemos que se a pessoa aceitar mudar, se a pessoa aceitar essa mudança, que será notório para todos aqueles que estiverem a conviver conosco, ao partir comigo e contigo, nós serviremos de um toque, serviremos do exemplo. E as pessoas vão fazer uma comparação, sim senhor, em relação ao ano passado e este ano, há uma diferença nesta pessoa. Em relação a isto ou aquilo, ano passado falhou, mas este ano conquistou.
porque não apresentamos os nossos corpos naquilo que não é da vontade de Deus, mas sim estaremos nos apresentando em pleno sacrifício de Deus, como quem voltou da morte. Olha, se os mortos ressuscitassem hoje, haverá ressurreição futura, mas hoje aquele que morreu aparece hoje, ele talvez iria trabalhar de uma forma que não permitiria nenhum erro na sua vida. Não poderia falhar, porque ele já foi ver, já experimentou aquela alegria que todos nós ouvimos falar, que a Bíblia nos ensina. E porque João, no Evangelho de São João 15, 7, diz assim: se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos, nos será feito. Se nós permanecermos em Jesus Cristo, aquela palavra que nós meditamos estar em nós, praticarmos essa palavra, nós pediremos o que quisermos, nos será feito. Porque lá em 1 de João 5, talvez 14, vai nos dizer que essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aquela pessoa que volta da morte para a vida, ele será um instrumento de justiça pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Ele será uma pedra viva. Ele será um sacerdote valioso e aceitável na obra de Deus. Como também Lucas 9, 23 nos afirma. Efésios 4, 1, 1 de Pedro 2, 11. Próprio Romanos que estamos a meditar, agora no capítulo 6, versículo 13, assim como 1 de Coríntios 6, 20, vai dar essa relação toda, que nós iremos nos apresentar como sacrifício vivo a Deus. Este é o culto aceitável, ou o culto de vocês, como culto racional. Culto racional é quando não é um ritual, que nós vamos aos empurrões, vou só cumprir mais um culto, não. Mas sim, é nos entregarmos de coração, é nos entregarmos de corpo, é nos entregarmos do entendimento, da sabedoria, do conhecimento, da nossa força, com toda a obediência a Deus. O segundo conselho que ele nos avança é que nós não vamos nos informar. Quer dizer, Deus fez uma forma. Ele é o arquiteto, arquitetou tudo. Olha que toda invenção humana que não é da vontade de Deus termina mal. Não vai prosperar. E se nós nos inconformarmos, quer dizer, não nos moldarmos, não nos deixarmos levar com os costumes deste mundo, com os costumes dessa geração corrupta, mas nós vamos ser a geração de mudança, conforme eu dizia na cadeira de semiotécnica que eu lecionava lá em Rupra, ou explicava agora. Eu dizia que os enfermeiros atuais devem ser a geração de mudança naquilo que os antigos falharam ou falhamos.
Nós temos que ser a geração de mudança. Independentemente onde nos encontrarmos, olha que Daniel não se deixou levar. José também na casa do Potifar não se deixou levar. Numa sociedade corrupta, num lugar corrupto, mas eles saíram ilesos. Eles saíram perfeitos, cumpriram, preferiram parar nas cadeias, na cova dos leões, na fornalha do fogo, mas eles triunfaram. Nós não vamos nos deixar, não vamos viver conforme os costumes mundanos que nós encontramos nos lugares onde estivermos. Isso poderemos confirmar essa realidade. 1 de Pedro 1:14, 1 Coríntios 1:20, 2 de Coríntios 10:2, 1 de João 2:15-17, assim como Efésios 4:23, 1 de Timóteo 5:4, Filipenses 4:8. Essa já foi uma das intuações que nós tivemos no passado e temos uma meditação. Se você nos acompanha no YouTube, vai ver lá. Filipenses 4:8. Aquilo que somos persuadidos, somos aconselhados, somos rogados para meter em prática. Nós, se não vivermos conforme a forma do pleno século, da geração onde nos encontramos, mas sim estaremos vivendo segundo Deus, como fomos arquitetados, vamos viver a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. O padrão que ele nos diz, este tal, não nos deixarmos moldar segundo o padrão deste século, é nós não sermos parecidos com este mundo, porque nós somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós, repito, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Para vivermos segundo as concupiscências do mundo, do mundaísmo, não. Estamos neste século, estamos neste mundo corrupto, mas não somos do mundo. Quer dizer, deve haver diferença de um cristão e não cristão, de um crente cristão e não cristão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós devemos viver segundo Deus, viver como Cristo. Hebreus 12:1, Efésios 5:17. Traz uma afirmação sobre esse nosso convívio. E terceiro conselho que ele nos avança, de nós não nos deixarmos andar segundo este mundo, é que deve haver uma transformação. Quando nós não vamos nos deixar moldar segundo os preceitos deste mundo, mas sim, lá no versículo 2 é que ele está nos avançar isso, que nos roga a se transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para nós podermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, já no versículo 2. E nós, quando colocarmos
esses 3 conselhos, nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, o nosso corpo, fazendo como convém, segundo nós fomos arquitetados. Não deixarmos conformar. Quer dizer, não mudarmos a forma como Deus o fez, a sua forma. Não mudar. E em terceiro lugar, aceitarmos a transformação. Isso vai fazer com que nós venhamos a ter benefícios segundo esse louvor. Porque senão, este mundo mesmo onde nós estamos ou estaremos conformados, moldados, relaxados, é que vai nos fazer chorar um dia. E Deus não quer que nós venhamos chorar no futuro. Eis a razão que nos desperta hoje, eu e você. Que o próprio Espírito nos ensina melhor. E Deus vem abençoar esta obra e você que nos acompanha, no nome de Jesus, o nosso Redentor. Muito obrigado pela atenção dispensada. Amém? Tchau, tchau.